minhas irmãs, é um grande prazer novamente nos reencontrarmos para juntos abrirmos a Palavra de Deus e podermos estudá-la novamente. Hoje, a aula 22 do Escatologia 3. Gostaria de convidar o irmão Vado, que venha dirigir uma oração, para que possamos iniciar a aula. Vamos ficar de pé? Então vamos orar. Bondoso e eterno Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos as bênçãos, o cuidado, te agradecemos o privilégio que o Senhor nos concede de podermos abrir a tua palavra e aprendermos do Senhor para o nosso sustento nessa caminhada nos últimos dias. Amém. Por favor, amado Deus, use mais uma vez o irmão Rafael, como o Senhor sempre tem feito. Conceda-nos a abertura de mente e de coração, conceda-nos a alegria da presença do Espírito Santo e que nós, através do teu servo, tenhamos o privilégio de aprender um pouco mais do Senhor para sermos mais semelhantes ao Senhor e dignos de chamá-lo de Pai. Amém. Ilumina-nos nesta aula, te rogamos em nome de Jesus, Amém. nosso Senhor e Salvador. Amém. A aula passada, a aula de número 21, nós fizemos 2 blocos. Dividimos Apocalipse, capítulo 13, em 4 blocos. 2 nós estudamos na aula passada. Nos 2 blocos que estudamos, avaliamos do verso 1 ao verso 12 de Apocalipse e fizemos um paralelo dentre outros textos da Bíblia Sagrada com Mateus capítulo 24, do verso 15 ao 26, que também é um contexto paralelo que tem harmonia plena com o que Apocalipse capítulo 13 está tratando. O capítulo 24 de Mateus, na realidade, trata do sermão profético, e apenas formas diferenciadas de cada autor que escreveu a Bíblia de colocar a forma com que estava tendo ou recebendo a visão do Espírito Santo para chegar até os nossos dias. Nós vimos os cenários bíblicos, cenários históricos, cenários proféticos e escatológicos, que todos apontam para a figueira do deserto. A figueira do deserto, vamos entender por quê. Vamos analisar Mateus 24, 32 e 33. Você pode ler, Marcos, por favor? A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, vós a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Veja que, se continuasse a leitura, perceberíamos que ele disse: quando vê essas coisas acontecer, saber que está próximo o fim. Na aula passada nós vimos que em torno daquele deserto apocalíptico desencadeou todo esse cenário profético que há várias aulas estamos estudando. Por isso, figurativamente, eu chamei de a figueira do deserto. O deserto dos Estados Unidos da América, que nós estudamos no Apocalipse 12, no 17, e temos estudado nessas aulas, apontando para o cenário dos nossos dias, para acontecimentos que estão acontecendo ali e desencadeando dali para fora, é de muita reflexão. Entrando no bloco 3, no capítulo 13, o verso 13 e 14, nós vimos ali que houve um encontro no deserto das 2 bestas apocalípticas, a besta do mar com a besta da terra. Estudamos isso em aulas anteriores. O encontro, a partir do encontro de Ronald Reagan com o Papa João Paulo II, aqueles 2 governos estavam se encontrando. Governo político religioso americano, governo político religioso de Roma. E se deu num cenário do início da década de 80, em que estava acontecendo no mundo evangélico uma explosão pentecostal, de pentecostalismo mundial, aonde também explodiu o início, o fortalecimento
dos sistemas religiosos de prosperidade, todos de linha pentecostal. E essa influência foi levada a partir desse encontro para dentro do sistema católico também, através do sistema carismático. Estudamos também em aulas anteriores isso. Estou apenas chamando a atenção, porque lá em Mateus, no capítulo 24, olha o que Cristo advertiu quando acontecesse o que está falando em Apocalipse 13 e 14. O que está falando em Apocalipse? Apocalipse, então, observe lá no capítulo 13, verso 13 e 14. O que aconteceu ali na linguagem bíblica? Olha lá. Leia. Fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então observe, coisa mais interessante, não entende quem não quer, não vê quem não quer. Em primeiro lugar, eles encontraram num cenário de fogo descendo do céu à terra. Comentamos sobre aquele pentecostalismo mundial, que é algo similar que estaria acontecendo, ou ao que aconteceu no Pentecostes, línguas de fogo descendo do céu. Só que nós estamos tratando agora não de um fato histórico como foi o Pentecostes, mas como de um fato profético, escatológico para os dias do Pentecostes, histórico para nós hoje, olhando para trás, mas foi um cumprimento de uma profecia. Como o Pentecostes também foi o cumprimento de uma profecia. Só que ali no Pentecostes aconteceu a chuva do Espírito Santo, que nós conhecemos biblicamente como chuva temporânea, que é para lançar a semente do Evangelho. E nós vimos que no cenário de Apocalipse 13, estava desencadeando um cenário, ele está dizendo aí que de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Quem faz? Está falando a besta do deserto, a besta da terra, desde que a outra esteja na sua presença. Então foi a partir do encontro delas, que no verso 12 nós vimos que eles encontraram, e até no verso 14, como acabou de ler agora, nós vimos que realmente tem uma influência de presença, de união entre esses sistemas governamentais. E nós vamos mergulhar nisso aqui, para vocês verem o tanto de informação que tem. Mas na abertura do verso 14, está falando seduz, engana. Olha o que Mateus está falando, 24, de 23 a 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vós tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Observe, meus irmãos, faça um paralelo. Falsos cristos, falsos profetas, falsas casas de adoração. Tentem olhar com a linguagem escatológica o que Cristo diz no sermão profético, aí na leitura de Mateus. E se olharmos o sentido simbólico dessa apresentação de deserto, se disser que ele está no deserto, não sai, porque lá a igreja de Laodiceia ia estourar, ele ia levantar com o bastão do revezamento que veio de Adão. Então, para enganar os próprios escolhidos, que ele comentou aí no final do verso 26, para enganar, se possível, for até os próprios escolhidos, que o remanescente partiu de lá, renasceu lá. Porque Apocalipse 12, 17 está dizendo que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente.
os que guardam o mandamento de Deus dentro do testemunho de Jesus, e sabemos que isso é o fechamento dos 2.300 anos, aonde então inicia o 7º período da igreja, lá onde sai o ponto do juízo, e sinais, ele que está no deserto, ele não está lá, nem no deserto dos Estados Unidos, nem no deserto físico, para quem mora em região deserta. Quando fala também que ele não está no interior da casa, não está, não tem religião nenhuma, não tem casa nenhuma falsa, que Deus vai se manifestar de forma a permitir a sedução de escolhido. Porque escolhido, o nome já fala, escolhido. Não é possível o escolhido ser enganado. Se possível, fora. Mas escolhido já está escolhido. Ele escolheu a Cristo. Não importa se está chovendo, se está fazendo calor. O compromisso que ele faz com Cristo, ele faz. E vai embora, firme. Percebe a diferença? O escolhido escolhe a Deus, ele não abre mão de Deus para nada. E Deus, muito mais. Então ele não é enganado. Pode vir a tempestade que for, pode ser o que for. Ele não é enganado. Então, esses sinais religiosos, sedutores, que aí Cristo estava avisando no sermão profético, é algo que temos que ficar ligado. Falsos milagres, etc. E muitas outras coisas. Mensagens numa situação econômica mundial que a gente vem enfrentando, de durezas. Então, relacionado então com a economia, com dinheiro, cuidado. Estruturar a fé é prioridade. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é prioridade. O resto é resto. Apocalipse 16, 14. Nós temos lá que esses espíritos são espíritos de demônios que vão ao encontro dos reis da terra. Encontro, ecumenismo mundial. O trabalho que o ecumenismo mundial está fazendo. Aqueles espíritos imundos que saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Os espíritos imundos semelhantes a rãs, que nós vimos que representam os três grandes segmentos, os três grandes blocos da Babilônia: protestantismo apostatado, catolicismo e o paganismo. Todos na bandeirola dessa embarcação está escrito Babilônia, baderna religiosa. Esses vão ao encontro dos reis da terra. Então, esse ecumenismo mundial, estudando na aula passada e a aula anterior, com governos, com sistemas políticos, religiosos, tudo promovendo de alguma maneira para fechar o cerco para cima dos escolhidos. Que o foco do diabo é combater os escolhidos, é demarcar território, tomar conta do mundo. Veja que ele não vai descansar. Nós vamos ver nas aulas adiante que ele vai querer atacar a cidade santa. E o que ele quer lá dentro? Depois de tudo que já aconteceu, o que ele ainda quer lá dentro? Vamos ver isso para frente. Dentro do bloco 3, eu queria analisar alguns fatores informativos da palavra de Deus, nos advertindo quanto a essas formas de ações, de seduções religiosas iminentes que esparramaram pelo mundo afora e tentam nos atingir. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 6, verso 2, e no capítulo 2, de 1 a 7. Vai lá, Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Presta atenção no que a nossa irmã acabou de ler, e o tanto que é sério esse assunto. Nós que servimos a Deus em espírito e em verdade, não temos que lutar contra as coisas comuns dessa carne, desse mundo. Nós estamos lutando contra os príncipes das trevas. Veja que são hostes de origem celeste que cometeram impiedade, que cometeram maldade, foram excluídas da eternidade e vivem aqui no planeta Terra, importunando os escolhidos. Por que em lugares celestiais? Porque
E eles estão aqui tentando importunar, tentando demarcar território na nossa vida. E nós temos que lutar contra eles. Então, esse principado de maldade, há uma comunicação, como nós vimos em Apocalipse 16, verso 14, nós lemos agora há pouco, que exatamente eles vão ao encontro dos reis da terra, de governadores, de prefeitos, de políticos, de ministros religiosos, justamente para tentar, através dessa forma ecumênica mundial, de fortalecer um exército de trevas, junto com as potestades da maldade, contra os escolhidos. A hora que esse exército estiver todo arquitetado, estiver estrategicamente todo distribuído no planeta, vai acontecer a crise, a última grande crise. E olha o que está escrito ainda, corroborando com isso, no Efésios ainda, no capítulo 2, verso de 1 ao 7. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha que coisa mais interessante. A aula mais longa que tivemos dentro desse curso de escatologia foi os 2.300 anos, a cadeia profética dos 2.300 anos. Estudamos diversas aulas para entender tudo o que aconteceria ali dentro. Se não me falha a memória, desde a aula 15 até a aula 20, estudamos sobre os 2.300 anos. Meus amados, tudo para chegar numa conclusão, que no dia 22 de outubro de 1844, no lugar celeste, no santuário celeste, Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, iniciando o juízo investigativo. Em Cristo, nós estamos salvos, nós estamos em lugar celeste, vivificados com Ele através da ressurreição dEle e a vitória dEle. Mas observe o verso 2 que a Lúcia leu ali agora: potestades do ar. Para pensar nesse detalhe. Quem falou lá? Do ar, do Espírito. Do ar, do Espírito com E minúsculo. Agora que opera nos filhos das trevas. Presta atenção. As pessoas que estão andando abertamente no caminho das trevas, quando ele usa essa linguagem do ar, hoje a gente usa uma linguagem dessa, nós estamos falando em internet, nós estamos falando em mídia, nós estamos falando em televisão. E pare para pensar. Ondas, né? Para pensar. Pare só um pouquinho. Quem estava revelando isso aí a ser escrito? Por acaso já não conhecia esse sistema de comunicação? Já era muito avançado no reino eterno? No reino eterno, isso que nós achamos que conhecemos demais, está muito longe de ser considerado um ato pré-histórico. Nós estamos muito para lá da pedra lascada, com o que nós pensamos que temos de avanço tecnológico, diante do que tem no reino eterno, que Paulo diz, coisa que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, que o pensamento nunca imaginou, Deus tem preparado para aqueles que amam e temem a Deus. Mas olha que o gancho que ficou aí para nós, que temos hoje, esse acesso à mídia, essa palavra ar, fala mais coisa. Irmãos,
as pessoas que se embebedam com o vinho da Babilônia, de Apocalipse, da prostituta babilônica, de Apocalipse 17, 1 e 2, pequenos e grandes, limpos e pobres, todos, eles respiram o pecado, eles comem, vivem o tempo todo debaixo de projetos pecaminosos. Observe isso, porque o desejo deles, se tiver que assistir qualquer coisa, a preferência é assistir algo que estimule a sua vida pecaminosa. Por que eles não querem assistir, ou não preferem assistir o curso bíblico? Ou assistir as programações religiosas, do tipo lá, Novo Tempo, com tanta programação maravilhosa, consultório de família e muitos outros, mas preferem assistir programas ou filmes totalmente impróprios, que não estimulam nada, não leva a nada, novelas que não estimulam nada, que não leva a nada, uma grande maioria delas. Observe que foi lido ali agora, é uma das grandes formas de sedução para tentar, se possível fora, enganar os escolhidos. Mas o que o Márcio vai ler aqui agora para nós, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 21 e 22, observe o paralelo que é feito do batismo com a ressurreição de Cristo e, mais uma vez, a ligação com as potestades, com anjos e autoridades. Observe como que isso fecha, esse texto fecha com bastante sensatez o que estamos estudando. Leia para nós, por favor. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Quando o reino foi entregue para ele, que ele cumpriu a missão dele e foi vitorioso, simplesmente foi entregue para ele a potestade, o domínio sobre as potestades, sobre as autoridades de qualquer parte do universo, seja da terra, seja de qualquer lugar. Por isso que Paulo, quando escreveu para que nós não fiquemos combatendo o governo, essas coisas, tem que orar por eles. Se eles fizerem mal ao governo, Cristo vai acertar com eles. Enquanto nós não formos forçados a depor a nossa fé, nós temos que orar por eles e sempre ser obedientes à lei dos homens. Mas o possível e impossível para andar com retidão, para a honra e glória de Deus. Agora, vai chegar um momento que o que nós estamos estudando aqui, dentro desse paralelo escatológico, que essas autoridades, essas potestades, vão nos forçar a desobedecer a Deus. Aí será a última crise. Entrando agora no quarto bloco, e último bloco dessa aula de hoje, Apocalipse 13, do verso 15 ao 18, partir para o fechamento, que é totalmente escatológico. O primeiro ponto, dois pontos nós vamos avaliar dentro do verso 15. O primeiro deles, leia o verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então preste atenção aqui. Foi-lhe concedido que desse. Foi-lhe para quem? Quem é o sujeito? Foi-lhe. Está falando de quem? Não é da besta da terra? O tempo todo? Então, a besta da terra, os Estados Unidos da América, foi quem restituiu, fez com que a terra, os que nela habitam, seduziu a terra, os que nela habitam, para restaurar, ou seja, dar fôlego à imagem da besta. Em primeiro lugar, o que é a besta?
União de Estado e igreja. Então já sabemos disso. Mas o Apocalipse apresenta 3. A do mar, o babado. A do abismo, que é a França, e a da terra, que é os Estados Unidos. Presta atenção. A profecia do capítulo 13, o verso 15, está dizendo que os Estados Unidos da América, a besta da terra, foi-lhe concedido que desse fôlego à imagem da besta. Ou seja, o que é a imagem da besta? Se a besta é a união do Estado e igreja, a imagem é o quê? A mesma coisa. Se eu pegar a minha foto e mostrar para vocês, eu vou perguntar: o que é isso aqui? Vocês vão dizer: é a imagem do irmão Rafael. Então o que é a imagem da besta? É o que ela é: união de Estado e igreja. Então o que está falando aí? Dá fôlego para quê? Para que ela fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a união de Estado e igreja. Vamos usar a linguagem direta. Então, foi concedido aos Estados Unidos restabelecer a união de Estado e igreja e fizesse com que fossem mortos. Ou seja, vai partir de onde então? Para quem foi concedido? Estados Unidos da América. A última grande crise que vai desencadear a decreto de morte vai partir de onde? Está falando a profecia? Dos Estados Unidos da América. Besta da terra. O dia que sair de lá, a última grande crise, nós vamos ver ela aí agora. Qual é o foco dessa crise? Nós vamos ver que é o decreto dominical. Vai partir de lá, mas nós já estamos vendo o verso 15 aqui, do capítulo 13 de Apocalipse, que vai ter morte. E isso é muito sério. Então, o primeiro ponto, 2 pontos de cara nós vimos dentro desse verso, do verso 15. O primeiro deles, o fôlego. Da fôlego, fazer vai acontecer. A imagem vai ressuscitar, vai voltar a agir como agiu na Inquisição. Porque quem está fazendo a imagem? A besta que recebeu a espada de ferida e vivia. Então o Vaticano está junto. A Ordem Jesuíta está junto. Papa Negro, Papa Branco, tudo junto. Na confusão. O ecumenismo está estruturado. E quando fala em besta da terra, lembra também do pentecostalismo mundial, que envolve também a representatividade das igrejas do protestantismo apostatado, representado então ali pelo deserto. Porque quando lá no capítulo 16, o verso 13, 14 e 15, está mostrando esse ecumenismo fortalecido, faz com que a terra e os que nela habitem seduz. Aqui dê fôlego a imagem, dá fôlego. E o outro ponto aí interessante é a intolerância. Essa característica da besta é muito forte e muito semelhante ao dragão. Nós vamos entrar agora para fazer um comparativo, uma comparação mais precisa lá no endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 7, e depois nós vamos ver o verso 10 também. Observe o que aconteceu ali. Faça a leitura, meu irmão. Entrementes chegaram para outra margem do mar, para a terra dos Garazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Presta atenção só um pouquinho. Deixa eu te interromper. O relato bíblico nos conta que esse cara estava possesso. E nós vamos ver aí dentro da leitura que ele vivia se ferindo com pedras e morava nas sepulturas para lá nos cemitérios. Jesus chegou com os apóstolos logo aquela travessia do mar e a coroa na praia. O cemitério não era na praia. Ninguém faz cemitério em praia. Para esse endemoniado que vivia lá no cemitério, estourando grilhões, isso aqui, vim parar ali, com certeza anjos invisíveis de Deus o trouxeram para passar por esse espetáculo de fé que nós temos aí disponível. Porque aonde uma força sobrenatural estava atuando em cima de um mortal, do lado do mal, forças sobrenaturais também do lado do bem, aquele conflito que a gente não enxerga, que acontece atrás dos bastidores, estava acontecendo. E esses anjos trouxeram para que ele pudesse ser curado. Não tinha outra forma.
Porque se o cara arrebentava grilhões, corrente, aquelas correntes de derrubar a árvore, de amarrar esteira, de amarrar em trator, como que pessoas comuns iam carregar ele? Não teria como. Agora os anjos de Deus sim. Agora observe um detalhe curioso. Quando ele chegou, por alguns segundos, ele pôde cair em si, esse endemoniado, e reconhecer de alguma maneira, no seu íntimo, o Filho de Deus vivo, e adorá-lo. Porque o diabo não adora a Deus, os demônios não adoram a Deus, mas o endemoniado, numa fração de segundo de lucidez, adorou a Deus. Imediatamente o demônio retoma a direção na vida dele e já entra em fúria, coloca aquele endemoniado em fúria. Observe que a intolerância é algo de Satanás, é peculiar de Satanás. Domínio territorial é peculiar de Satanás. Vocês vão observar que esses demônios queriam continuar ali, demarcando território, como eles querem demarcar território na sua vida, quer marcar território na vida de todos nós, quer demarcar território no planeta, quer demarcar território na igreja, no trabalho, em todos os lugares. E se vacilarmos, o que aconteceu com a porcada morra abaixo, é o que vai acontecer na vida de qualquer um que brincar com o diabo, que deixar de dirigir a vida. Continua a leitura. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas, e por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Só um momento. Se ele andava de noite e de dia, se ferindo com pedras, clamando, está mostrando uma piração permanente dele. Como que ele então poderia ajoelhar e adorar? É um momento de lucidez que ele teve, que os próprios anjos que trouxeram ele ali, através do poder de Deus, proporcionou isso para ele. O desejo que ele tinha de se livrar daquilo. Ele se feria com pedra, porque ele queria se livrar daquela situação. Eram pequenos momentos de lucidez que ele tinha, lembrando que a família dele estava abandonada. Ele lembrando que ele não tinha mais condição de ficar em lugar nenhum. Então ele tentava se matar para ver se livrava desse demônio, machucando o seu próprio corpo. E agora ali, continua a leitura, olha o que aconteceu. Quando de longe viu Jesus correndo e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Observe aqui. Uma coisa é ele adorar, outra coisa é ele gritar com Jesus. A adoração, a hora que ele ajoelhou, ele adorou. Mas logo os demônios retomaram o controle e começou a contestar com Cristo. E vocês vão observar aí agora, na expressão do demônio, a expressão de tormento, porque Cristo estava repelindo aqueles demônios. Observe. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Observe esse detalhe. Nem Cristo identificou quem estava lá dentro, nem o Filho de Deus vivo. Ele estava achando que era um personagem e na realidade era uma legião, que a linguagem aí é comparada com a legião de soldados romanos, que é aproximadamente 12 mil soldados, ou 12 mil demônios. Em outras aulas, no Porta-Joias da Fé, se você voltar lá no meu canal e abrir a palestra intitulada O Porta-Joias da Fé, esse tema e outros mais relacionados estarão em detalhes sobre isso. Mas eu gostaria de só dar um lampejo comparado ao sistema de vírus de computador. Ele joga, e por isso que Paulo diz: usai o capacete da salvação, o capacete da fé.
Porque ele toma conta, o cérebro que comanda o corpo todo, é a nossa CPU. Então, se a gente vacila com o diabo, ele joga esses vírus. Fisicamente, o diabo entra nas pessoas. Mas esses vírus demoníacos que ele inventou, do mesmo jeito que o vírus detona com HD inteirinho do computador, esse entra e detona. Eu pergunto, o que um alcoólatra faz quando ele está quebrando a casa, está quebrando tudo? E quando ele está bebendo? Um drogado, ele não está detonando com todo, além do seu HD todinho, com o seu corpo físico? E quem que está no comando? As trevas, o diabo. São formas modernas e talvez antigas de endemoniamento, dentre muitas outras manifestações. E o que o Márcio leu aí agora é que Cristo estava dizendo: sai dele espírito imundo. E na realidade e aí o demônio agiu através da boca do indivíduo, dizendo que não me atormentes, não me perturbe. Jesus viu que ele não tinha saído ainda, estava resistindo, estava uma força mais incomum que se fosse só um, e pergunta: qual é o seu nome? Jesus ficou impressionado, porque em outros casos, quem sabe, só tem olhar já estava saindo, e agora não saiu. E Jesus resolveu até perguntar o nome para ver quem estava ali, de quem aquele vírus, a quem aquele vírus pertencia. Aí aquele vírus demoníaco, que é inteligente, responde que ele não é um, mas é uma legião. Somos muitos. E agora observe o que dá no decorrer da leitura, que tudo que ele queria, aqueles demônios ali, pela intolerância dele, vocês já viram aí que ele é intolerante, com uma besta vai ser intolerante, com essa perseguição vai desencadear com intolerância. Tudo que ele queria é demarcação de território, possessão de pessoas, de propriedade e de tudo. Continua a leitura. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, e para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitaram no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e onde se afogaram. Meus amados, não precisa de muita curiosidade para ver o desfecho dessa história. O que fala o verso 10? E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Vocês vão visão? Ele queria dominar a província, aquela província de Decápolis. O que Pedro, 1 Pedro 3,22 falou? Não foi exatamente isso? O domínio, potestades, governos, países, cidades. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Jesus deixou aquele ex-endemoniado lá para evangelizar. Ele evangelizou e conseguiu tirar milhares de pessoas para ir para a multiplicação dos pães mais tarde. Escolhidos no meio de uma cidade dominada pelo demônio, no meio de um planeta dominado pelo príncipe das trevas, tem muitos escolhidos como eu e você, que não seremos enganados, seremos vitoriosos sempre para a honra e glória de Deus. Amém. Então o verso 15 do Apocalipse 13: fazer com que sejam mortos todos que não adorar a imagem, com a união está na igreja. A intolerância do demônio foi característica manifestada na Inquisição, foi nas perseguições passadas, sempre contra o povo de Deus, contra os escolhidos, e será também no futuro. Não se esqueçam disso. O terceiro ponto, verso 16 e o verso 17 do Apocalipse, capítulo 13. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Observe bem, o que a Lúcia acabou de ler aí, faz que a todos, pequenos e grandes, livres e cegos, que seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Nós estamos falando de comércio, compra e venda. Não importa se é para revenda, se é para consumo, só vai ter liberdade para comprar ou vender, segundo o que a profecia aí está apresentando, se tiverem essa aliança ou estiver portando esse sinal na testa ou na mão direita. Nós estamos trabalhando com Apocalipse. E esse contexto que estamos trabalhando é um contexto simbólico, figurado, profético, linguagem simbólica. Tudo que estamos analisando no capítulo 13, do verso 1 até o 18, são simbologias. E temos linguagens bíblicas, a própria palavra de Deus interpreta esses sinais, esclarece esses sinais para nós. Então veja bem, vamos por etapa. Observe que no capítulo 7 de Apocalipse, no verso 3, também mostra o desfecho de quando os anjos vinham para destruir, para deixar iniciar as pragas, para levar o planeta ao caos. Está dizendo lá que Deus dá ordem para o anjo não destruir ainda, segurar os ventos, os 4 ventos da terra, norte, sul, leste, oeste, para não acontecer nada, para não danificar nada no planeta, antes que seja selado na testa os servos de Deus. Então o sinal de Deus também é colocado então na testa. Então o que significa testa? Sinal de entendimento. Mão direita, sinal de compromisso. No exército, vai jurar a bandeira, ergue a mão esquerda para você ver. Primeiro dia já vai para a cadeia. Ergue a mão direita, sinal de compromisso. No depoimento, no julgamento, vai colocar a mão em cima da Bíblia e fazer juramento, mão direita. Amados, testa, sinal de entendimento, mão direita, sinal de compromisso. Vamos descobrir na Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20, lá diz o que é o sinal de Deus, para então sabermos o que é o sinal da besta. Santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que eu santifico. Então qual é o sinal de Deus? O sábado. Se o sábado é o sinal de Deus, na mão direita ou na testa, entendimento, compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus em servir em espírito e em verdade. E guardar o sábado faz parte desse contexto. Os 10 mandamentos de Deus, o quarto, fala da guarda do sábado. Nós não somos salvos pelos mandamentos. Nós não somos salvos por religião nenhuma. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas o sábado é um compromisso dos escolhidos com o Criador. É o único mandamento que mostra e aponta para um Criador, que o universo tem um Criador. E esse mandamento, Daniel capítulo 7, verso 25, nós já estudamos nas profecias, e cuidarão em mudar os tempos e a lei de Deus. Os tempos aí envolvem o calendário e envolve o único mandamento de tempo que tem também na Bíblia, que é o sábado, que mostra que 6 dias Deus criou tudo e no 7º abençoou, santificou. É para nosso descanso. O próprio Deus descansou, abençoou e santificou. O que estamos fazendo? Contestando isso. Não é ponto de salvação. Mas Êxodo 31, 18 diz que foi escrito pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, sendo que já existiam os pergaminhos que foram escritos no Pentateuco, contemporâneos desse fato do Sinai. E muito antes disso já existiam os pergaminhos. E por que Deus escreveu em tábuas de pedra?
meus amados, símbolo de eternidade. Esta linguagem, se juntar as peças do quebra-cabeça, quando tirou Deus do mandamento, tirou o sábado do mandamento, é como se estivesse tirando Deus do contexto como Criador. E teorias evolucionistas surgiram, teorias deístas, teorias monistas, espiritualistas e de formas istas diversas, todas canalizando para um afastamento permanente do verdadeiro Deus e da verdadeira forma de adoração. Pense nisso. O que a profecia está dizendo, que o sinal da besta, então qual é o sinal da besta? O sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta é o quê? Domingo. Não tem para onde fugir. Então o que a profecia do capítulo 13 de Apocalipse, do verso 15 em diante, está dizendo é que será obrigatória a guarda do domingo. Quem não for guardador do domingo estará contrariando a besta, a união de Estado e Igreja, estará contrariando a maioria. E aí não vai poder comprar e nem vender. E sem falar que quem ainda avançar contra será morto. Falando um pouco mais sobre essa questão, nós vamos ver aqui agora que tudo o que o decreto dominical tem como espírito comercial, de domínio social, comercial, de domínio mundial, que envolve paz mundial, meio ambiente, todos esses assuntos canalizados para esse grande desfecho. Mas vamos analisar agora algumas leituras da palavra de Deus que fecham esse quebra-cabeça para a gente. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Observe o que está escrito ali. Graça e para que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Prestou atenção no que está escrito aí? Que coisa mais séria. Você leu o verso 3 e 4? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objetivo do culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Presta atenção, quem estava escrevendo isso aí? Não foi Paulo? A igreja dos apóstolos, que se chamava de santuário de Deus, quem que se sentaria ali fazendo isso? E se colocaria, se atribuiria o nome de vicário e vistilidez, substituto do Filho de Deus, daria uma de Deus, querendo confessar o pecado dos outros, perdoar o pecado dos outros. Presta atenção, o que ia, não acontecia isso no dia de Paulo, mas ia acontecer no futuro próximo. Mudar a lei de Deus em harmonia com o Império Romano e lançar uma série de apostasias. E dentro da casa de Deus, que lá no Apocalipse, na igreja de Pérgamo, nós vimos que o João também comentou, não só Paulo, que eu sei que aí onde habita está também o trono de Satanás. Presta atenção. Olha o que 1 Tessalonicenses agora, capítulo 5, verso 3, vai dizer o foco da mensagem dele. Que tipo de mensagem que atingiria os nossos dias, que deveríamos ficar espertos. Leia. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de partos, aqui está dar a luz, e nenhum modo escapará. Presta atenção, qual é a mensagem principal que eles iriam pregar? Paz, paz, paz.
Quando disserem a paz virá repentina destruição. O que está sendo pregado hoje à custa de bala? Eles vão lá, mandam aonde? Junta, está todo mundo junto, a bestalhada está todo junto ali, reunido. Tem muita coisa bonita no projeto, mas tem muita bestalhada em cima do trem. Vai lá, julga as causas internacionais, para de brigar, faz isso, aceita aquilo, não aceita, junta todo mundo do lado de quem eles julgam estar certo e vai lá e invade aquele outro país e faz um estrago. Por quê? Porque estão mandando ter paz, nem que for a custa de bala, mas a paz que Cristo dá é diferente. A minha paz nos dou, não vou lá ver como o mundo dá. A paz de Cristo é outra. A pessoa está apodrecendo de câncer na cama e o olho está brilhando com a certeza da salvação, com a esperança da salvação. Isso foi manifesto em Jó, há 2000 anos antes de Cristo. Características com o pai da fé Abraão, e a sua voz ressoa até os nossos dias, com a mesma mensagem, com a mesma paz, que Cristo, a verdadeira paz. Mas essa paz que está sendo pregada aí, paz à custa de bala, tem preço e é caro. Por que será que eles farão isso? Observe bem, meus irmãos. Imagine que a questão não é só obrigar a guardar o domingo. Para poder conseguir fazer algo mais sensato, o que será feito? Eles vão obrigar a trabalhar no sábado. Por quê? Observe. Qual é o período da semana que tem o maior índice de violência? Durante a semana ou é fim de semana? Final de semana, claro. Então observe, o nosso tempo, o tempo bíblico, o ciclo de 24 horas começa a que hora? 18 horas. Com o pôr do sol. E as galinhas sabem disso, todo mundo sabe disso. Com o pôr do sol. Mas o ciclo de tempo do mundo, do homem, começa a que hora? Meia-noite, 0 horas. Então, eles vão adotar a segunda linguagem deles. Então, o que seria guardar o domingo? Observe. Eles vão pegar de 0 horas de sábado até 0 horas de domingo. Se de 0 hora de sábado a 0 hora de domingo fecha tudo, de verdade, decreto dominical. Quem que vai sair domingo depois da meia-noite tem que levantar segunda-feira cedo para ir trabalhar. Então, pega aqui, de domingo para segunda, garante segurança de sossego na rua. No sábado, garante também, porque começou aqui meia-noite, mas vamos trabalhar outro raciocínio. Vai ser obrigado a trabalhar no sábado. Então, você, 0 hora de sexta-feira, até 0 hora de sábado, as pessoas estão trabalhando. E sábado, o dia todo, está trabalhando. Então, se de sexta-feira até domingo, todo mundo, no sábado trabalha, no domingo todo mundo descansa, duas coisas vão acontecer aí. A primeira delas, vai despencar a violência. E quem não vai achar bom? Quem não vai gostar de ver a violência despencar no mundo inteiro? Todo mundo vai bater palma, que é o primeiro passo. A paz, essa paz que nós acabamos de ler, que será a característica desse foco de mensagem, estará acontecendo. Mas e o trabalho? Por que o trabalho? Economia mundial. A única forma de combater a inflação é produção. Qualquer fábrica de calçado que fabrica 100 pares por dia, 100 pares de calçado, R$100 para produzir 100 pares de calçado. Cada calçado então custa R$1. Correto? Raciocínio? Sim, correto. Eu fiz 4,5 pares por dia, vezes 26 dias, eu aumentei para 118 pares. Ou seja, eu aumentei a produção em quase 20%, aproximadamente 20%,
não aumentei o custo, 20%. Se o sapato custou R$1, menos 20%, ele vai custar 80 centavos. Uma redução de 20%. Agora pega 20% e aplica na economia mundial, em trilhões, em cifras que somos de vista. Quem não vai concordar com isso? Meio ambiente está envolvido com tudo isso. As máquinas têm que parar. As máquinas têm que parar. Oxigênio, poluição. Tem todo um quadro no movimento mundial, político, religioso, voltado para isso. É só prestar atenção. Tudo converge para isso. E ai de quem discordar. Então, o decreto vai ser implantado, vai ser obrigado, será compulsório, por isso que Cristo disse, na hora que começar o decreto dominical, sai das grandes cidades, vai para as pequenas cidades. Começou o decreto de morte, sai das pequenas cidades, vai para os matos, os campos. Vamos ler agora, só para fechar, Marcos capítulo 13, verso 9 ao 10. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados, sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Olha, meus irmãos, meus amados irmãos, a relação que Cristo está fazendo com a pregação do Evangelho e esse desfecho da última perseguição. Ele está conotando essa última grande crise, ele está comentando aí dessa última grande crise, porque está relacionado com a conclusão da pregação do Evangelho. Ele não está falando aí da Inquisição, ele não está falando aí da destruição de Jerusalém. Ele está falando da última grande crise. A crise que vai se encadear junto com a finalização da pregação do Evangelho, que são os nossos dias. O Evangelho hoje está sendo concluído. E observe bem de Lucas, capítulo 21, verso 12 ao 19, está tratando. Relacionado com esse mesmo contexto, detalhes que Lucas deu que os outros não deram. Observe que detalhe interessante. 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mãos de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E olha o que João está falando, 16, de 1 a 8. Presta atenção nesses detalhes, irmãos. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, Que são as igrejas. mas vem a hora em que todos que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Está fazendo em nome de Deus, como se estivesse limpando a terra. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora... Observe agora que Jesus vai relacionar essa última grande crise com a vida do Espírito Santo, com o desfecho da pregação do Evangelho, com o fechamento da porta da graça. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E porém eu for e vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Pessoal, coisa mais interessante, a função do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito peculiar do que está acontecendo de 1844 para cá. E ele está prestes a descer em forma de chuva serôdia sobre a igreja.
se manifestar, ele já está aqui, só vai manifestar o poder de forma de despedida. E a hora que ele sair, estará sendo fechada a porta da graça. E aí estarão caindo as 7 últimas pragas. Meus amados, o que nós estudamos aqui é suficiente. O verso 18, nós já estudamos em aulas passadas. O 666, pega o vincário e espilidei e joga em algarismo romano. Vai dar 666, dentre outros nomes, também atribuídos ao papado. Mas isso é só um detalhe. Tudo que está aqui, que nós estudamos, aconteceu e está acontecendo. E o que não aconteceu, sem sombra de dúvida, vai acontecer. A palavra de Deus não falha. Eu só queria que você prestasse atenção nesses sinais, porque o que Cristo disse, que quando essas coisas estiverem acontecendo, como já é fato, que o decreto dominical já está sendo promulgado, está sendo estudado há anos, há mais de 100 anos, nos Estados Unidos, para ser lançado a nível mundial. Fiquem atentos, quando estourar de lá para o mundo, chegou a hora de sair das grandes cidades e ir para as pequenas. Começou o decreto de morte, sai das pequenas e vai para os matos, para as beiras de rios, lagos, qualquer lugar, para evitar destruição, para evitar mortandades. Alguns ainda morrerão. Naquele desfecho de Apocalipse, vamos observar só o último texto, Apocalipse capítulo 6, verso 10 e 11, quando lá na Inquisição, aquelas almas debaixo do altar estavam clamando, observe o que foi dito. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem até um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser mortos. Haveriam de ser mortos como vocês. Observe isso aí. Lá na Inquisição, eles reclamando: até quando não julgas e vingas o nosso sangue? Aí falou: cumpridas as vestes brancas, justiça de Cristo, deixa que eu vou cuidar disso. Fica tranquilo, que vai ter outra perseguição, que vai morrer gente igual a vocês, para completar o número de conservos, de pessoas que estão morrendo igual a vocês. E aí eu vou dizer: basta, chega, encerra. E aí ele vai voltar para nos buscar. Na próxima aula, nós estaremos mergulhando nesse desfecho, com a volta de Cristo e o que vai acontecer dali para frente. Não perca. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos encerrar a oração. Querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós e especialmente pelas tuas orientações acerca da tua palavra e do nosso preparo para enfrentarmos a última grande crise. Queremos te suplicar o teu poder para que possamos com clareza vivermos os nossos dias de forma sábia e, acima de tudo, de forma sensata, tendo condições não só de praticar, mas de transmitir também essas palavras àqueles que nos servem. Amém. Te suplicamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que eu de mim nada tenho.